que vocês pensem comigo sobre uma ilustração que veio à minha mente. Vocês já tiveram aquele sentimento que eu tinha quando criança, no Natal principalmente, que é aquele sentimento de abrir um presente? Quem aqui já passou por esse sentimento? É muito legal. Mas imagina você abrindo um presente que você sabe que foi o seu pai que te deu. E quando você começa a abrir o presente, quando você levanta a tampa da caixa, está vazio. Qual seria a reação natural? Eu sei qual seria a minha reação, porque eu lembro da época que eu recebia presente, você abria, ou era meinha ou era cuequinha. E aí a sensação é terrível, porque você estava esperando algo diferente, né? Brinquedo, chocolate, e vinha lá uma meinha. Então eu lembro disso, eu ficava bem chateado, né? E meus pais tinham que me controlar, né? Falaram assim, é isso que tem esse ano, se contenha com isso. Mas aquele sentimento do vazio, na cabeça de uma criança, o pensamento lógico, qual é? Qual que é o pensamento lógico de quando você olha aquela caixa vazia? Não vai ter presente. Não tem presente. Essa é a nossa mente linear. A gente olha, né? A mente natural nossa, do mundo, que é chamada de mente linear. A gente olha, segue uma lógica, uma sequência. Caixa vazia, não tem presente. Porém, todavia, a criança, ela sempre caía nesse truque, certo? Porque o que acontecia? Depois da caixa vazia, o pai vinha e trazia o presente. A criança, ela não conseguia entender, por causa da mente dela, de como funciona a mente dela, aquele desejo pelo presente, de que aquela caixa vazia jamais representava que você não teria um presente. Que o vazio não representa a falta de presente. Por quê? Porque o pai é amoroso. O pai ama seu filho. O desejo de alegrá-lo. O desejo de que ele possa desfrutar daquele momento. Só que a criança, ela estava no linear, totalmente, ela não consegue visualizar o todo, que o pai estava fazendo uma brincadeira, ou o pai estava fazendo uma forma de criar expectativa, ela não tem essa visualização desse todo. Porque a mente da criança é limitada. Ela não tem o que a gente chama da mente expansiva, conseguir ver o todo, entender que o amor do pai transcende qualquer situação. E que em algum momento o presente estaria lá, chegaria. Isso aconteceu comigo algumas vezes, mas não que não tinha presente. Meu pai fazia de propósito, colocava talvez a meinha, para deixar irritado, e logo em seguida vinha o presente. Hoje é um dia muito especial, é um dia que nós pensamos sobre a ressurreição de Cristo. Eu confesso para vocês que eu não sou, vocês vão se assustar, eu não sou um fãzaço de Páscoa. Como assim, pastor? Assustador, né? Eu vou explicar. Porque às vezes a gente perde o entendimento da prática da Páscoa na nossa vida. E a gente se limita a um momento em que eu venho à igreja para relembrar o momento da ressurreição, da morte e da ressurreição. Mas o dia a dia, isso passa a ser só um detalhe. Então, às vezes, essa ênfase no momento, na nossa tendência humana, por isso que eu não sou muito fã, às vezes, porque às vezes fica algo que eu só vou na Páscoa pensar sobre isso. Na realidade, a ressurreição é para ser pensada todo dia. Quando você acorda, é motivo do seu pensar. Então, por isso que é um pouco... para mim é um pouco difícil, né? Eu lembro que numa das igrejas que eu frequentei em Minneapolis, de sexta-feira, no culto da morte de Cristo, ninguém podia conversar. Tinha que sair do templo sem conversar.
para você sentir o que Jesus passou. Não, ele morreu no meu lugar exatamente para isso, para eu não sentir. Ele pagou o preço exatamente por isso, porque eu não sou capaz de sentir. Então eu ficava doido da vida. Eu falei assim, como que está me pedindo para sentir algo que Jesus tomou meu lugar? Esse lugar foi tomado. Pela graça de Deus eu não preciso sentir essa dor. E eu ficava incomodado, eu falava, pastor, para com isso. Pode até dar uma ênfase maior na sexta-feira, mas tudo bem. Mas o pessoal não poder conversar, aquele silêncio. Não, isso, a morte de Cristo já venceu na cruz e já venceu na sepultura. Isso já é passado. Quando nós olhamos para essa história, nós precisamos olhar a graça de Deus e como isso se aplica para nós hoje. Não só como uma coisa do passado, que eu vou sentir os momentos de Jesus. Eu acho que tem seu valor você analisar o preço que foi pago por você. Isso é fato. Mas não você querer sentir o preço que foi pago. Porque você não é capaz de sentir isso. Nenhum sentimento que você tem, que você quiser absorver e pensar, você tem como sentir. O preço que Jesus pagou na cruz do Calvário é só o que você precisa saber. Porque não tem como você sentir. Que o preço é muito maior do que a gente possa imaginar. E o que a gente vai conversar hoje é sobre um tema que vai provocar nossa mente linear, nossa mente natural. Quando eu digo que os vazios que nos preenchem já torna algo numa mente linear, como a nossa, que você começa a pensar assim, vazio não preenche nada. Correto? Mas na perspectiva que nós vamos estudar hoje, nós vamos olhar para a vida das Marias, quando elas chegam no túmulo, as emoções que elas viveram. Eu quero que você acompanhe comigo. As emoções que elas sentiram naquele momento e como o conflito entre aquela mente linear, lógica, versus aquela mente expandida. Uma mente que foi semeada ao Evangelho. Uma mente que teve o semeio de Deus através de uma vida, de um relacionamento com Jesus. Vazios que transbordam vida. A essência do vazio da cruz e do túmulo preenchendo o que nos era falta. A cruz vazia e o túmulo vazio é que nos preenche hoje. Você é preenchido, você vive restaurado, feliz, contente se você entender esses vazios. Se você não entender esses vazios, se não faz sentido para você que um vazio vai te preencher, talvez você está cheio de vazios. Estão comigo? Talvez você está cheio de vazios. Talvez é aquele momento que você precisa entender por que a cruz tinha que ter Jesus. Porém, ele não ficou lá. Então, o primeiro vazio foi a cruz e o segundo, o túmulo. E quando a gente olha para as Marias, vamos olhar um pouquinho, pode passar, para o texto de Mateus 28, e eu quero que você acompanhe comigo. E nós vamos observar alguns sentimentos, emoções que Maria sentiram naquele momento muito diferente. Acompanhe comigo a leitura do texto. Depois do sábado, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu e rolou a pedra. Sua aparência era como de um relâmpago, suas vestes brancas como a neve. Os guardas tremeram. O anjo disse: não tenha medo, ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito.
Vão depressa e digam aos discípulos, ele ressuscitou dentre os mortos, e ele está indo a Galileia. As mulheres saíram amedrontadas e cheias de alegria. De repente, Jesus as encontrou. Salve, não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos que se dirijam para Galileia. Lá eles me verão. Para a gente entender esse texto, a gente precisa entender algumas informações. Lucas, ele dá algumas informações muito interessantes para nós. Qual que era o papel das Marias, né, bem provável, no dia a dia de Jesus antes da sua morte? Lucas 8, ele diz que elas tinham uma participação muito ativa na logística, no financiamento do ministério de Jesus. Então isso é muito interessante. Então mulheres financiaram o ministério de Jesus. Mulheres ajudavam na logística para que o ministério de Jesus acontecesse. Então elas tinham uma aproximação com Jesus muito grande. Então elas viveram o que Jesus viveu nesse processo da logística, ajudando. Elas ouviram os ensinamentos de Jesus. Então elas tinham sido semeadas pela mensagem de Jesus. E isso é importante para a gente entender o conflito das Marias. E é isso que eu quero que vocês me acompanhem comigo agora. Passe. A mente linear das Marias, quando elas chegam no túmulo, ou melhor, antes do túmulo, ela dizia o seguinte: ele está morto. Ele está morto. Por que que elas afirmavam isso? Porque elas viram Jesus morrer na cruz. Elas viram ele ser retirado. Elas viram ele ser enrolado no lençol e levado ao túmulo. Elas vivenciaram isso. E essas emoções são muito interessantes para a gente pensar um pouquinho e entender como é esse processo. Acompanhe comigo. Pode passar. Uma das coisas que a mente linear, quando eu falo mente linear, é a nossa mente, ok? A mente natural, tá? A nossa mente, ela tende a passar por algumas situações. Eu comecei a refletir, a gente que faz tradução da Bíblia, a gente trabalha muito com a questão das emoções do texto. É muito difícil isso, muito difícil. Mas você percebe alguns detalhes da emoção e você vê o que está acontecendo em volta. E algumas emoções de Maria que a gente nota, a primeira é a chamada nostalgia dolorosa. As Marias, elas serviram e viram milagres. Mas essas memórias servem agora como contraste doloroso com a realidade presente. Elas estão naquele momento tenso, daquela nostalgia, onde ela lembra do que o Senhor fez, dos caminhos que Ele andou, do que Ele falou, como elas seguiram Ele, e agora tudo acabou. Ele morreu. Meus irmãos, imaginem o sentimento, a emoção que elas viviam naquele momento. Só que elas não ficaram só nessa emoção, nesse sentimento. Elas tinham o peso do que Ele foi. O segundo foi o que chamamos de ansiedade antecipatória. O que é isso? Na perspectiva do texto, é o medo do próximo. Meus irmãos, outros textos dizem que eles estavam temerosos o que ia acontecer com eles agora. Por quê? O mestre que eles seguiam perdeu, morreu. Ele está morto. Gente, mente linear. Eles estavam presos àquilo que eles tinham visto, a morte. E o temor vinha de que, no texto a gente vê o relato, que talvez elas estavam temerosas, será que os soldados deixarão eu cuidar do corpo de Cristo? Do corpo de Jesus? A outra preocupação, que é uma preocupação física, será que eu vou conseguir mexer na pedra? Abrir o túmulo? Remover a pedra? O terceiro, beco sem saída.
A terceira via é impossível, não existe terceira via, porque eu vi ele morto. Eu vi ele pregado na cruz. Eu vi ele enrolado no lençol. Eu vi ele sendo levado para o túmulo. Não tem terceira via. É a nossa mente linear, limitada. Não tem terceira via. Tem simplesmente saudades. Onde eu olho para trás e lembro de momentos em que eu seguia o meu mestre. E meu mestre dizia que ele venceria, mas ele não venceu. Ele perdeu. Luto de identidade. Quem sou eu agora? Eu decidi dedicar minha vida a esse mestre. E agora, ele morreu. E agora, acabou. Quem sou eu? Aquele luto de tentando achar o espaço, tentando achar um lugar no horizonte, perdido. Isso provoca outro sentimento. Pode passar, Valéria. O sentimento que a gente chama de barreira sensorial e o senso de dever. Primeiro, a finalidade esmagadora dentro desse aspecto sensorial. A morte é o ponto final. Para uma mente linear, alguém viu hoje dos seus parentes alguém voltando? Não. A mente linear, ela tem a tendência do quê? A morte é o ponto final. É o fim. Acabou, tem o começo e tem o fim. Né? Não sei se vocês já fizeram uma reflexão. Eu passei dos 50. Eu já notei que eu tenho menos para ir do que eu já vivi. E aquele sentimento de que está chegando, porque é o fim. Segundo, horror residual, já falamos sobre isso. As imagens da cruz funcionavam como flashes na cabeça das Marias. De o quê? É o fim, de morte, de terror. Meus irmãos, a cruz foi um terror. Era a pior morte que tinha. Era uma morte terrível. Não era uma morte legal de ser vista. Esse horror residual na mente delas era presente. Não sei como elas lidavam com isso, que o texto não fala muito explícito, mas isso existia no coração delas. Esse horror, esse fim, essa derrota. O desamparo intelectual, a dor de sentir que a lógica venceu o propósito. Meus irmãos, quantos de vocês aqui já passaram por essa dor? Quando parece que o mundo está vencendo o propósito pelo qual você vive, que é o Salvador. Você olha para as coisas nesse mundo e parece que a lógica está vencendo o propósito. Causando nelas conflitos. Meus irmãos, no momento do sepulcro, nós estamos todo esse conjunto de sentimentos. O desamparo intelectual, a dor de sentir que a lógica venceu o propósito, já falamos. A angústia logística. E aí surge aquele coração das Marias que a gente vê em Lucas, que era logística, era finanças. Eu investia para que meu mestre cumpra o dever dele. E aí surge nelas o desejo de que a forma como eu vou alimentar o meu sentir é fazendo. E o fazendo, a tradição me ajudava com isso, porque a tradição dizia que eles tinham que cuidar do corpo. Então as Marias falam, aquele desejo de servir que elas tinham, aquele ímpeto, logo pela manhã, e o texto de João fala que tinha mais mulheres, né? Cita mais mulheres. Né? Que depois, quem quiser saber como esses dois textos se conciliam, é outra mensagem. Mas tem conciliação, parece que está separado, mas é o mesmo texto, é a mesma sequência histórica. Esse sentimento de que tinha que se fazer, elas tinham que cumprir esse dever. Vocês estão vendo quantas emoções Marias viveram naquele momento? Luto pragmático, tristeza,
a mente aceita o fato de que ele morreu. Por quê? Volta no horror residual, volta na finalidade esmagadora, tudo correndo na cabeça delas, numa mente que é linear, uma mente que é lógica, sequencial, que as coisas têm início, meio e fim, que o natural é o que eu vejo. Essa mente linear, ela se torna um conjunto de explosões de emoções perante um sepulcro. Limitação da matéria, que a gente falou um pouquinho. A pedra e os soldados determinavam total impotência para elas. Meus irmãos, os soldados romanos eram cruéis, corajosos, guerreiros. Não tinha para ninguém. Essa era uma limitação para elas. Eu vou ter que chegar lá para cuidar do corpo do meu mestre. Eu vou ter que chegar lá e eu tenho que enfrentar os soldados e eu tenho que enfrentar uma pedra que eu não consigo carregar. Eu não consigo remover essa pedra. Não tem como remover essa pedra. Não tem físico que remove essa pedra. Esse é o sentimento das Marias, indo para o sepulcro, cuidar do mestre. Vocês já conheceram alguém com tantas emoções em tão poucos momentos? Né? Nós vivemos algumas emoções, mas aqui é muita emoção envolvida. É muitos sentimentos envolvidos, muitos conflitos. Mas, porém, todavia, não acaba aí. Não acaba aí. Você lembra que o presente com a caixa vazia nunca chegava vazio. Aquele vazio representava alguma coisa. E eu lembro quando meu pai fazia isso, ou com uma meinha, ou com o vazio, depois de várias vezes, eu já sabia o quê? Vai chegar. Vai chegar. Porque aquele vazio representa alguma coisa que eu não sei, ou que eu estou lutando com. Mas eu sei que meu pai é amoroso, que meu pai é fiel, que meu pai é justo, que as suas palavras que ele me ensinou não mudam. Não mudam. Aquilo que foi ensinado, aquilo que eu ouvi na minha caminhada não muda. Só que a realidade é contra mim. As emoções que eu vivo como ser humano, com a minha mente linear, limitada, ele morreu. Tudo que andava, falava e liderava conosco ruiu. O mestre perdeu, esmagado pela realidade natural da morte. Esse aprisionamento é que torna o domingo da ressurreição, meus irmãos. Algo que tem que mexer conosco, porque nós vivemos esse aprisionamento. Com os nossos dias, os dias que nós vivemos com esse conflito de emoções, sentimentos, que muitas vezes o linear determina o nosso caminhar. E nós não podemos esquecer que o domingo da ressurreição é tão chocante, porque nossa mente limitada, a mente limitada das Marias, com o sábado do silêncio, foi algo tão duro, pesado, trazendo tantas emoções, tantas provocações, tantos conflitos na vida delas. A ideia é que elas não conseguiam, movida de tantas emoções, tantas lógicas naturais, que elas não conseguiam entender que haveria um novo começo. Haveria um novo começo, mesmo que elas já tinham ouvido desse novo começo. Essa batalha. Como que isso se aplica em nossas vidas? Quantas vezes você já ouviu falar da história
do Senhor Jesus, quem Ele é e o que Ele fez na cruz do Calvário, ressuscitando. E hoje você vive simplesmente focado na lógica, no seu sistema linear, no sistema que você pode ver, no sistema que você pode tocar, na realidade cruel da vida, e achando que é só isso. Porém, o sobrenatural chega. O natural não venceu. O sobrenatural começa a tomar o lugar dele. E a parte 2 do nosso bate-papo. Ele vivo está. Esse sobrenatural vem às Marias. Só que ele não vem de qualquer forma. O presente de Deus Pai é tão grande. O amor dele é tão grande. Aquela caixa vazia representa tanto. Que ele se revela de formas maravilhosas na vida dela. Quando você olha para essa cena. Acompanha comigo. A mente expansiva das Marias, pode passar, começa a tomar forma. Primeira grande forma que começa a provocar essa mente para sair do linear e ir para o expandido, é que surge um terremoto. Eu pesquisei, parece que ninguém nunca tinha visto um terremoto daquela potência. Não era algo comum. A maioria dos teólogos entendem que não era algo comum. Então já surge aí, primeiro, algo totalmente fora do comum. Um terremoto. E não para no terremoto. Surge um anjo. Meus irmãos, o relato da aparência desse anjo não tem nada natural. É o sobrenatural chegando e dizendo: aqui manda eu. Aqui eu sou o rei. O sobrenatural começa a tomar lugar e tirar aquela mente linear, aqueles conflitos de Maria, e retoma e traz elas de volta. Para o quê? Para aquilo que havia sido semeado na mente delas. Lembra o texto? Diz: eu já havia dito que eu faria isso. Porém, a mente linear, a vida, o natural, nos tira o foco daquilo que ele já falou. Meus irmãos, se você não tem esperança, o sobrenatural está acima do natural. É isso que o texto está falando. Porque quando o anjo aparece, ele aparece num formato sobrenatural. Como se fosse um relâmpago. O que é isso? Eu não consigo imaginar. Suas vestes eram brancas como a neve. E mais, a pedra é removida como se fosse um isopor. E não para aí. E ele senta sobre a pedra, determinando a majestade, o poder do sobrenatural chegou. Seu coração está aflito? Confie naquilo que foi dito. Marias, descanse. Chegou. Marias. E ele diz: ele não está aqui. Ele não está aqui. Mas, meus irmãos, eu não sei se vocês estão notando um choque fantástico que tem aqui no texto. Quem eram os corajosos? As Marias ou os soldados? Quem eram os grandes guerreiros? A Maria ou soldados? Soldados. Romanos, guerreiros. Não temiam nada. Só que eles temem a ponto de desmaiar. De parecerem mortos. Bem provável que é um desmaio. O medo era tanto. Por causa que a mente linear, ela não consegue aceitar o sobrenatural sem que ela seja semeada. As Marias, pelo contrário,
que havia sido semeado com a palavra de Deus, com o andar com Deus, com os ensinamentos de Deus, quando olham aquilo, elas não desmaiam. Então, elas sentiram um temor, que tanto é que o anjo diz, não temas. Não temas. Mas um temor que não levou elas ao desespero. Por quê? Porque elas sabiam daquilo que havia sido ensinado. Havia sido semeado no coração delas. Então a mente delas era capaz de sair de uma mente linear para uma mente expandida e conseguir ver, como dizia o Thundercats, além do alcance, né? Conseguir olhar além do alcance pelo que havia sido semeado, não pelas suas forças, não por quem elas eram, não porque elas deram dinheiro para o ministério de Jesus, não porque elas andaram com Jesus, mas porque a mensagem do Evangelho, a mensagem de Jesus Cristo, foi semeada na vida delas. A libertação do local e do temporal, olha, outro aspecto em termos de emoções. O vazio do túmulo é desespero e fim para uma mente linear. Quando você olha para um túmulo, eu não sou chegado de ir no cemitério, mas quem gosta de cemitério, parabéns, que eu não gosto. Mas quando você vai no cemitério, você olha para aquele túmulo, é sinal do quê? De morte, de fim, de se sentir mal. E às vezes você fica até tenso. Esse é o sentimento da mente linear. Mas para a mente expansiva das Marias, onde elas conseguiam visualizar além do alcance, elas conseguiam visualizar aquilo que havia sido semeado na vida delas. O natural não tem poder sobre o sobrenatural. O meu mestre já me ensinou sobre isso. A morte não ia vencer, mesmo nos meus conflitos, mesmo nas minhas dificuldades naquele momento que as Marias sentiram. Mas elas sabiam o que o mestre havia dito. Elas conseguiam entender essa expansão porque havia sido semeado. Pode passar. A busca pelo encontro, outro sentimento interessante das Marias nesse momento. Porque lembra, foi dito para elas, não temas, ele não está aqui. Vão para Galileia e lá encontrarão ele. Certo? Porém, Marias, elas tinham a mente linear também. Elas não haviam visto Jesus ainda. Mas elas sabiam que algo sobrenatural está acontecendo. E surge no coração delas uma emoção de alegria e desejo de contar. É uma mistura de alegria e um pouco de temor, que com certeza veio à cabeça delas. E se eu contar e chegar lá e Jesus não está lá? A mistura, olha o sentimento que elas passavam nesse momento. Do medo vem a esperança. Surge a esperança para elas. Pelo ato sobrenatural dizendo, ele não está aqui. Ele ressuscitou, como ele havia dito. Surge a esperança. E aquela aceleração no coração de contar, misturada um pouquinho com o temor de que será que aconteceu porque ressurreição eu até acompanhei a de Lázaro, mas Jesus é que fez a de Lázaro e foi Jesus que morreu. Não bate na visão linear, na nossa visão linear. Eu até vivenciei isso, mas vamos contar porque ele disse que faria isso. E surge aquele momento que naquele passado, aquelas dores que elas sentiram com as emoções que nós vimos atrás, antes do anjo, antes da manifestação do sobrenatural, aquela nostalgia, onde ela lembrava que caminhou com o mestre, que o mestre ensinou, que o mestre curou, que o mestre fez milagres.
nesse conflito, nesse momento, onde ela vinha daquele sentimento de que eu andava com Ele, eu ouvia a sua voz, eu seguia seus ensinamentos, eu lavava os seus pés, eu ajudava o ministério a acontecer, e Ele morreu. De repente, em meio a esse conflito, o Mestre se manifesta a elas. Se manifesta. Fazendo com que aquela mente linear possa ser, as dúvidas que tem, possam ser superados pela experiência, meus irmãos. Sabe, a única forma que nós conseguimos expandir nossas mentes, se você experimentar o Mestre. Elas experimentaram o Mestre. Elas andaram com o Mestre. Elas viveram para o Mestre. E naquela angústia de que ele perdeu, naquele desejo de ouvir sua voz, naquele desejo de ter a sua companhia, o Mestre se manifesta a elas. E a única coisa que elas fazem, caem de joelhos aos seus pés e o adoram. O Senhor é Deus. O Senhor cumpriu o que o Senhor falou. Aquilo que o Senhor tinha dito se cumpriu. A esperança. A entrega total. A entrega, naquele momento não havia, mestre, deixa eu te ajudar. Não era mais logística. Não tinha mais dinheiro. Só tinha o desejo de entrega, de cair aos pés do Mestre e adorá-lo. É o que o texto diz. Só, mais nada. É uma entrega constante, um sentimento de total dependência. Um sentimento de vulnerabilidade. Um sentimento onde as emoções que quebram nossa mente linear, que nós lutamos todo dia com elas, elas são entregues ao pé do Mestre que diz: filha minha, confia nas minhas palavras. O que eu havia dito vai se cumprir. Isso é a ressurreição, meus irmãos. O que eu chamo os irmãos hoje, confiem no que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus é a boca de Deus. É aquilo que Ele traz para nós. É as palavras dEle a nós. E Ele está dizendo, em toda a Escritura, do começo ao fim, que Ele ama a nós. E Ele trouxe esperança. E Ele quer trazer restauração para o seu coração. Esse é o plano de redenção de Deus. Ele quer tirar você do pecado. Ele quer tirar você dessa mente linear, que não consegue pensar o amanhã. E Ele quer te trazer para uma mente expandida, onde você consegue se entregar a esse Rei. Se entregar a esse Mestre. E viver para Ele. E confiar. E sabe que interessante? Que mesmo na mente linear, eu posso te garantir porque eu sinto isso. Você vai experimentá-lo, sem vê-lo. Você vai experimentar o invisível. Sabe como? Com a presença dEle. Através do Espírito Santo, que nos consola, nos capacita para viver. Meus irmãos, a mente linear exige que tudo faça sentido. A mente expandida pelo Evangelho, pela mensagem de Cristo, age no meio da tensão e do inexplicável. Aqueles momentos de tensão que você não vê solução, é um momento que você não pode esquecer que Deus está no trono, sentado no trono, e com seu cetro, revelando todo o controle sobre tudo. E não existe momento maior para a gente pregar isso do que agora, que parece que está tudo bagunçado. Nada bate com nada na nossa cabeça. Mas Deus está no controle.
foca em ele morreu e foi sepultado. A mente expandida foca em ele não está aqui, ressuscitou. Paralisada pelo medo e desconhecido versus a mobilizada pelo convite. Venha ver. Vê o túmulo como fim. Vê o túmulo como evidência de um novo começo. Lembra da caixa? Quando eu vi a caixa vazio, depois que minha mente foi semeada com a estratégia do meu pai, eu sabia que o presente viria. Que aquele vazio ia preenchia minha alma. Quando eu vi a caixa vazia, eu olhava para o meu pai, aquele sorriso de criança linda, ainda mais eu, bonitão, né? Aquele sorriso lindo. Meu pai já sabia. Tá aqui, filho, você já sabe, né? Você já sabe. Os vazios que nos preenchem. Nosso passado, meus irmãos, encontra perdão no sofrimento de Cristo. Nossas feridas são curadas. Na cruz vazia, nosso passado encontra perdão. Meus irmãos, no vazio da cruz, é onde está o perdão de Deus para você. Não importa o momento que você esteja. Não importa a situação que você viva. Se você olhar para a cruz e se entregar para aquele vazio, você será salvo. Porque se você entende o vazio da cruz, você entende o vazio do túmulo. E se você entende o vazio do túmulo, você entende o Rei Todo-Poderoso, que venceu a morte, que venceu a cruz, que venceu o sepulcro e ressuscitou. Eu convido você para não sentir essa dor. Não é para você sentir a dor. Se agache aos pés de Jesus. E o adore. Só. E o adore. A dor é dele. Ele pagou por você. Você não precisa sentir essa dor. Foi paga. Ela foi paga por você. Se você entende isso, você cai no pé dele e abraça e adora e diz: Senhor, obrigado, porque eu não tive que sentir essa dor terrível. Esse é o nosso Deus. É isso que uma mente expandida, que agora você tem acesso, se você nunca ouviu essa mensagem, agora você tem acesso à mente expandida. Existe um sobrenatural, um Deus todo-poderoso, que enviou seu Filho a esse mundo, se humilhou, um Deus se tornando um homem. Maior ato de humilhação, Filipenses diz, não houve. Se tornou um de nós, para sentir a sua dor. Por isso que eu não convido você a sentir a dor de Cristo hoje. Não sinta a dor de Cristo. Se ajoelhe aos pés dele e o adore, porque você não precisou sentir a dor, porque ele pagou por você. Se você ainda não ouviu essa mensagem, agora ela está semeada no seu coração. Agora você está capaz de entender a história como um todo. A história não é limitada ao que você vê aqui. A história tem muito mais. A sua mente está expandida para uma história maravilhosa de dois vazios que nos preenchem. Quando olhar para a cruz vazia, quando olhar para o túmulo vazio, adore a Deus, porque você não precisou passar por essa dor. Adore a Deus, porque você não precisou passar por essa dor. Adore a Deus, porque por essa dor, seus pecados foram apagados. Ah, mas e o do futuro? Também. Do presente, do passado, do futuro já estão pagos. Ah, então vou pecar à vontade. Então você não entendeu os dois vazios. Então, se você pensou isso, eu te convido a aprofundar e entender quais são o valor desses dois vazios. O valor que as Marias sentiram ao ver o Mestre que venceu a morte e caíram aos pés dele e o adoraram. Te convido. Adore o Rei. Adorem o Rei. Se entreguem a Ele.
E eu tenho certeza que os seus medos continuarão porque você continua com a mente linear. Mas ela vai estar expandida porque você sabe que um dia não terá mais medo, não terá mais dor, não terá mais doenças, não terá mais falta de dinheiro, não haverá mais choro. Estaremos na presença do Mestre. Esse dia vai chegar, em que nós poderemos não, é a única coisa que faremos. Nosso coração vai estar tão cheio, que não vai ter outra coisa a ser feita, a não ser adorá-lo. Então, se você tem lutado com o dia a dia, se você tem lutado com essas emoções, que a mente linear, que o cotidiano, que o natural traz, você já foi semeado com a palavra de Deus através, principalmente hoje pelo menos. Entenda que o seu pecado, a sua condenação foi paga. E que você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Se você já entregou sua vida a Jesus, você precisa entregar. Porque nela há esperança. Porque um dia chegaremos naquele momento que não terá mais dor, não terá mais dificuldades, não terá mais planejamento, terá só desfrutar da glória do nosso Deus, daquele que morreu e ressuscitou. Te convido, abrace os vazios, porque pelos vazios a eternidade estará em suas mãos. Pelos vazios você será preenchida, você será preenchido pela glória de Deus. Oremos. Senhor, queremos te louvar e engrandecer. Obrigado porque podemos ter um momento no ano onde nós olhamos para a ressurreição, para a cruz de Cristo. Obrigado por isso, que é um momento que nos chama. Mas, Senhor, que esse momento não seja um ritual, que esse momento seja um entendimento de entrega, de desejo, de adoração constante. Na segunda-feira de manhã, ao tomar café, ao ir para o meu trabalho, no trânsito difícil, em qualquer situação. Obrigado, porque eu não preciso sentir sua dor, Senhor. Eu só preciso adorá-lo e agradecer porque o Senhor pagou. Que o preço foi pago. Que o Senhor tomou o meu lugar. Para trazer esperança, trazer salvação. Obrigado por esse coração disposto a dar sua vida por nós. Maior amor não há. Isso é graça, isso é bondade. Obrigado, Senhor, por esses vazios que nos preenchem. Porque sabemos que pelos vazios encontramos esperança. Pelos vazios encontramos paz. Pelos vazios encontramos o Senhor e podemos cair de joelho e adorá-lo. Em nome de Jesus. Amém.